A imaginação é, sem sombra de dúvidas, uma das armas mais poderosas que a gente tem na mão. É a partir dela que surgem as nossas ideias, algumas boas, geniais, outras nem tanto, mas a imaginação é essencial na vida de quem quer empreender. Já dizia Bill Gates, eu não preciso ter a melhor ideia, eu só preciso tê-la primeiro. Então fica por aqui que eu vou te mostrar como a gente pode ter um pensamento fora da caixa para criar soluções inteligentes para os negócios. Então primeiro vamos entender a palavra ao pé da letra. Imaginação é um pensamento seguido de uma ação. Então não basta só imaginar, precisa transformar aquele pensamento em realidade. Para isso, sua imaginação precisa seguir os seguintes passos. Primeiro, ter a ideia. Então, quero abrir uma loja. Segundo, é você ter convicção de que você pode executar aquela ideia. Então você para, pensa, eu tenho o capital que precisa, eu tenho o conhecimento que precisa, e aí você fica convicto de que pode executar aquela ideia. Terceiro ponto é você organizar a ideia em planos. Então, primeiro vou definir o ramo, depois eu vou definir o público-alvo, aí eu vou fazer uma pesquisa de mercado para saber o que eu vou oferecer para esse público-alvo, qual será o produto, depois eu vou atrás de um ponto físico para minha loja, por aí vai, uma série de elementos. E o quarto e último ponto é você transformar essa ideia em ações concretas, ou seja, executar esse planejamento. Você consegue enxergar o poder da nossa imaginação? Primeiro que ninguém pode tirar ela da gente. Você é livre para criar, visualizar e buscar meios de se tornar quem você quer ser. Segundo, que a imaginação não tem limites. Você pode criar e elaborar coisas que nem existem ainda. É o famoso pensamento fora da caixa. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nisso, você precisa entender que pensar fora da caixa é pensar e não viajar na maionese fora da caixa. Então, além de muita criatividade, você precisa também ser muito crítico com as suas próprias ideias, para não correr o risco de ficar viajando numa ideia que às vezes nem é viável para executar. Você precisa voar, mas voe sempre com os pés no chão. Então, para a gente pensar fora da caixa, a gente precisa ter 4 conceitos bem definidos na cabeça. Os 2 primeiros é a ordem e o caos. Então, a ordem é você entender como o mercado que você pretende atuar funciona atualmente, como que ele está distribuído, quais são os processos, quem são as pessoas que atuam nesse mercado. Então, usando de exemplo a nossa empresa, Gráfica Expressão, que é uma empresa especializada em impressos promocionais. Lá atrás, quando os meus pais foram fundar a empresa, eles precisaram entender a ordem daquele mercado. E naquela época, quem queria fazer uma publicidade, ou fazia num jornal, ou fazia numa revista, ou simplesmente não fazia. Então, entendendo essa ordem, você consegue passar para o segundo passo, que é o caos. E aqui é o caos do bem, tá? Que é como você pode interromper aquela ordem oferecendo um produto diferente para aquele mercado, um produto inovador para aquele mercado. Então, nossa empresa foi pioneira nisso na região, de oferecer uma mídia impressa personalizada para aqueles estabelecimentos que podiam ser produzidas em maior escala, aumentando assim o alcance das ofertas daqueles estabelecimentos. Então, de certa forma, nós trouxemos um caos para aquele sistema, né? um novo meio, um novo produto. E aí vem os outros 2 passos, e é onde entra o meu papel na empresa, que é o antigo e o novo. Então, o antigo é você olhar para trás e saber como que aquele mercado era antigamente, como que foi o processo de evolução dele. Então, eu olhando para trás, eu vi que veio do jornal, passou pela revista, e aí veio a nossa empresa. E aí, enxergando isso, você consegue ver a importância da renovação, da inovação. Porque se você ficar obsoleto, você será extinto pelo mercado. E quando você olha para trás e entende a importância da renovação, você vai para o 4º ponto, que é o novo. Então, você precisa estar atento aos hábitos de consumo das pessoas, o que esses consumidores estão pedindo, o que eles estão querendo. Quando você enxerga isso, você vê a tendência para aquele mercado. Então eu vi que a tendência para o mercado da mídia é passar cada vez mais para o digital. Então hoje a nossa empresa está focada em achar soluções digitais para os nossos clientes.
E aí olha que legal, o ciclo se repete todo novamente, porque como nós vamos entrar no mercado digital agora, você precisa entender a ordem do mercado digital para saber como você pode estabelecer um certo caos nesse mercado, ou seja, o que você pode lhe oferecer de novo dentro desse mercado. E aí o ciclo vai se repetindo. Então, quando você tem esses 4 conceitos bem definidos na sua cabeça, você tem que fazer o que a gente chama de brainstorming, que é o quê? Uma tempestade de ideias na cabeça e ir jogando para o papel todas as ideias que forem aparecendo. E aí depois você entra com aquele olhar crítico que eu falei lá atrás para filtrar essas ideias e ver o que realmente faz sentido e o que realmente é viável para a execução. E aí o resultado desse processo todo é um pensamento fora da caixa. E aí o que eu faço com esse pensamento fora da caixa? Passa por aqueles 4 passos que eu falei lá no começo da imaginação. Você formula uma ideia diante desse pensamento, tem a convicção de que você pode executar, faz o planejamento e coloca em ação. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilha com os seus amigos, ajuda a nossa mensagem a chegar a cada vez mais pessoas. Deixa seu like aqui no canal, não esqueça de se inscrever e no nosso próximo vídeo nós falaremos sobre como criar um propósito de vida. Forte abraço e até a próxima.